do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para a defesa de Eduardo Bolsonaro explicar, na verdade, para a defesa de Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, explicar um vídeo citado por Eduardo Bolsonaro num evento nos Estados Unidos. O Josias, inclusive, mais cedo escreveu a respeito disso, né? Chamando a atenção para esse vídeo que ficou circulando pelas redes sociais e isso que foi feito num evento público lá nos Estados Unidos da direita. Eduardo mandou corda para a prisão domiciliar do enforcado, foi o que escreveu aqui o Josias. Vamos ao vídeo no qual, justamente, Eduardo Bolsonaro pega o celular e diz que tem que transmitir isso para o pai dele assistir. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. Como você sabe, o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais, está proibido de ter acesso a um telefone celular. Ele cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe. Está em prisão domiciliar diante dos problemas que ele teve recente de saúde. Porém, as últimas determinações do ministro Alexandre de Moraes era que ele não tivesse acesso a nada. E chamou muita atenção esse vídeo de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos falando que o pai dele teria que ter acesso àquele conteúdo. Bom, Alexandre de Moraes acordou nessa segunda-feira e definiu aqui, pediu para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique em 24 horas uma declaração, essa declaração que a gente acaba de ouvir do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre esse vídeo, né? Em despacho, que inclusive foi ontem, na verdade, o despacho de Alexandre de Moraes lembrou que Bolsonaro está proibido de usar celular. Ao autorizar a prisão domiciliar humanitária, o ex-presidente por 90 dias, o ministro impôs, entre outras restrições, a proibição do uso do celular, de telefone ou de qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros. Ou seja, ele não tem como ver esse vídeo que ele estava querendo mostrar para o pai. Moraes também proibiu a gravação de vídeos ou de áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros. E o ministro destacou que o descumprimento dessas medidas poderia causar a revogação da prisão domiciliar e o retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário, se for ao hospital penitenciário. Bom, o despacho de Alexandre de Moraes diz o seguinte: intimem-se os advogados regularmente constituídos pelo custodiado para que prestem esclarecimentos a esta Suprema Corte sobre a referida postagem no prazo de 24 horas. Está aqui, ó, o despacho de Alexandre de Moraes, para que a gente possa ver. Aqui, ó. E aí ele relembra aqui a proibição do uso do celular, de qualquer outro meio, proibição da utilização de redes sociais, diretamente por intermediários. Determinei ainda que o descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma outra medida de cautelar implicaria na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário, ao hospital penitenciário. E aí ele fala: no dia 28/3, foi veiculado na rede social X um vídeo de Eduardo Bolsonaro gravado durante a participação num evento, Conferência da Ação Política Conservadora, o CEPAC, né, nos Estados Unidos, no qual ele, diante de diversas pessoas que compunham o público do evento, aparece afirmando o seguinte, abre aspas, vocês sabem que eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu estou mostrando para o meu pai e eu vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder Jair Bolsonaro. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu falei obrigada. Obrigado. Josias de Souza. E aí? Estava na cara que isso ia acontecer, né, Fabiola? O Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, deixando o hospital, na sexta-feira. E o Eduardo Bolsonaro desafiou o jejum digital imposto ao pai já no sábado. Um dia depois, ele já estava discursando nessa conferência conservadora do trumpismo e disse essa frase lapidar, né? Estou gravando porque, estou filmando porque estou mostrando para o meu pai. E ele parecia, de fato, desejar desacatar o Alexandre de Moraes e as medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo, falando do Texas, né? Ele disse, vou provar que no Brasil você não pode barrar, prendendo injustamente o líder desse movimento. Então, de 3-1, Fabiola, ou o Eduardo Bolsonaro jogou conversa fora, ou ele descobriu lá nos Estados Unidos um Wi-Fi revolucionário que faz conexão direta com a cabeça do pai dele, com o preso lá no condomínio chique aqui de Brasília, ou alguém levou até o Bolsonaro um celular, que ele está proibido de manusear, né? Então, há 1001 histórias de gente tirando gênios de garrafas, né? Agora, o difícil é obrigá-los a entrar de novo. E o Eduardo Bolsonaro, ao transformar infração de medida cautelar nesse espetáculo, ele, que é o gênio do clã Bolsonaro, enviou corda, de fato, para o domicílio prisional de um enforcado. O Eduardo nunca foi um bom exemplo, né? Mas ele continua sendo um ótimo aviso. E aí o ministro Alexandre de Moraes não tinha outra alternativa senão perguntar para a defesa do Bolsonaro. Que história é essa? Que vídeo é esse? O Bolsonaro, de fato, assistiu? Agora, há um quê de hipocrisia, Fabiola, nessa troca de desaforos e cobranças, né? Porque como o Alexandre de Moraes vai controlar
o trânsito de celulares ao redor do Bolsonaro? Vai tirar o celular da Laurinha, a filha adolescente do Bolsonaro e da Michelle? Vai tirar o celular da própria Michelle? Vai proibir os outros moradores desse domicílio prisional do Bolsonaro de usarem celular? Dificilmente ele conseguiria algo assim, né? Obviamente, há celulares na casa do Bolsonaro. Então, há uma certa hipocrisia nessa medida cautelar. É evidente que o Bolsonaro não vai sair por aí, a menos que tenha outro surto psicótico, como teve quando violou a tornozeleira. Ele não vai sair por aí fazendo postagens em redes sociais. Mas é evidente que é impossível controlar o acesso dele a um celular, né? Estando ele em casa e não na papudinha. Então, há uma certa hipocrisia. Agora, esse movimento era muito previsível. Ninguém tinha dúvida de que o Alexandre de Moraes ia cobrar uma posição da defesa.